Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos vocês aqui presentes. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Eu coloquei uma nota, né? Os irmãos podem, através da internet, falar aí sobre o som, né? Se está baixo, se tem ruído, alguma coisa, vocês têm o direito de exigir um som melhor, né? Porque, afinal de contas, trazemos aqui uma mensagem de suma importância para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma nota. Eu passei algumas mensagens para os irmãos. Também Deus abençoe o irmão José Felipe em Barreiro, em Portugal, né? Deus abençoe vocês. Também a Marlene e a irmã Débora, lá em Palmas, no Tocantins, né? A irmã Simone e a irmã Sofia em Uberlândia congrega com a gente. Eu passei uma nota para alguns irmãos com respeito à minha filha Janice, que veio de São Paulo. Ela está fora dos caminhos de Deus, mas não porque ela está fora dos caminhos de Deus que a gente não vai dar uma mão para ela, né? E ela mudou para São Paulo, acho mais uns 3 anos, e não deu certo. E ela está de volta, está lá na mãe dela. Ela quer voltar de volta para Santa Maria do Herval para trabalhar no ramo do calçado, que é onde ela trabalhava aqui. E para recomeçar é difícil, né? Ela tem 2 filhas, uma já com seus 14 anos, a outra com seus 12. E eu falei para ela se ela quiser ficar aqui na igreja, né, até ela se equilibrar, que a gente tem um quarto aqui, temos a cozinha, temos um banheiro aqui na igreja, temos um apartamento aqui do lado, né? A gente já até parou aqui também. E alguns irmãos que eu falei, não havia nenhum problema, né? Vocês que estão ouvindo, você estaria de acordo? Vocês pela internet, é uma filha minha. Eu disse para ela que ela não é obrigada a vir nos cultos, nem as meninas dela. Eu não estou trazendo ela aqui para ficar aqui para ela vir nos cultos, para eu ter mais um público. Não, é só para ajudar ela, para ela recomeçar, né? Ela no mês de abril tem uma casa lá no Eval que dá para sair para ela. Aí, de repente, ela no mês de abril vai, ou de repente não vai, né? As coisas mudam muito, né? E você estaria de acordo? Amém? Levante a mão. Amém. Deus abençoe vocês. Outra vez também ela ficou lá no outro tabernáculo. E eu falei com ela essa semana. E hoje nós estava fazendo a minha leitura diária e caiu exatamente na passagem do filho pródigo. E ela é batizada, a Janice é batizada, mas o mundo carrega e nós somos pais. Nós somos pais, é verdade? Tem pai que não é pai, tem mãe que não é mãe, mas tem mãe que é mãe, tem pai que é pai. E eu não sei se a Janice está assistindo, mas eu disse para ela que se ela quiser vir na sexta ou na segunda, ela pode vir para cá, a não ser que ela consiga algo para ir lá para o Eval. Já abre-se uma porta, né? Serviço tem, né? Só não tem ainda a casa, porque Santa Maria do Herval é muita gente que vai para ali para poder trabalhar, muita fábrica de calçado. Também o irmão Liseu e a irmã Yossi, irmão Liseu e a irmã Yossi disseram que também na firma que a irmã Yossi trabalha estão contratando, né? Então para ela aqui não é difícil, tem um trem e tudo, ela pode ir e começar a equilibrar a vida, né? E nós estamos aqui para ajudar. Vamos ler a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 18.
versículo 1. Depois apareceu-lhes o Senhor nos cavalhais de Mani. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Lucas 17:30. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Nos ajuda, grande Deus e Pai, enquanto vamos ler esses pequenos parágrafos. Nós dependemos de Ti. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos. Usa como o Senhor queira usar para que Teus filhos e filhas sejam abençoados. Toma todo o espírito sobre o Teu domínio, Senhor Deus. Que ninguém abre a porta, uma porta de ódio, de mágoa, falta de perdão no seu coração, porque Satanás entra através dessas portas, mas que todas estejam trancadas. Ó Deus, só a porta do perdão, do gozo, da alegria esteja aberta em cada coração. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. E lembrando que no dia 9, agora sábado, estamos aí com vocês em Santa Maria da Boca do Monte, até que enfim chegou o dia de nós estarmos ali, né? Nós já tínhamos adiado um culto, dia 9. Dia 14 estaremos em Londrina. Deus abençoe os irmãos de Londrina, irmão Moacir, o irmão Rafael e irmã Bianca, irmão Teixeira, irmã Diva. E também teremos batismo em Londrina, né? Deus abençoe o irmão Cauê em Lajeado. Também a filha do irmão Cauê também pediu o batismo, vai fazer 15 anos de idade. E dia 16 estaremos aí, irmão Johnson. Será no sábado para mais um culto em Viamão. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o nome da noiva é Brana. A noiva é Brana, mas o irmão Brana não é o representante da noiva. Existem alguns pontos, né? Como disse o apóstolo São Pedro, que existia alguns pontinhos na doutrina de São Paulo que os ignorantes instáveis deturpavam para a sua própria perdição. Existia pontos difíceis de entender. Então, se você não entende, apenas creia, não deturpe, né? Não discuta. Agora, o irmão Brana não veio para representar a noiva. Agora, a noiva é Brana, porque Brana é o novo nome de Deus. Ele subiu com o novo nome. B-R-A-N-H-A-M, é perfeito, é perfeição. Agora, o irmão Brana estava representando Deus, Elohim, o esposo, ele representava. Em carne humana. Nós vemos em Gênesis aqui que 3 homens visitaram Abraão e um era Deus. Agora veja que Jesus disse que isso ia se repetir nesse dia final. O irmão Brana apontou os 2 anjos, Billy Graham e Ororobt. E depois ele disse que aquele terceiro era Deus. Então, mas quem é Abraão? Nós sabemos que o terceiro era Deus. E Deus veio numa carne no século 20, em Brana, conhecendo o segredo dos corações das pessoas e manifestando o novo nome de Deus. E Abraão? A quem representa Abraão? É porque ele visitou Abraão depois que Abraão recebeu um novo nome. Antes ele visitava Abraão numa forma teofânica.
ele visitava Abraão nos sonhos, nas visões, mas quando Abraão recebeu o novo nome, ele veio em carne mesmo, Abraão. Agora, Abraão está representando quem? Vamos seguindo. Mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Você sabe que o sangue vem através do sexo masculino, né? Então alguém diz, Jesus era um judeu. Ele não era um judeu. Jesus, ele não era. Somos salvos por um sangue judeu? Não, não somos. Se formos salvos através do sangue judeu, ainda estamos perdidos. Jesus não era judeu nem era gentil, ele era Deus, Deus mesmo. Ele formou no ventre de Maria o óvulo, o gens. Tanto o óvulo quanto o gens vieram de Deus. Ela só emprestou o seu ventre para ele. Deus, o Pai, o Espírito invisível, ninguém nunca viu Deus, mas o único gerado do Pai o fez revelar. Ele manifestou Deus, o que Deus era. Isso nós aprendemos através do Evangelho quem Deus era, através das epístolas, que Jesus foi o Deus encarnado. Foi o verbo que se fez carne, que o verbo é o Logos, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio sem pecado para levar os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio sem pecado para levar os nossos pecados. Ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você. Agora, ele era Deus, mas morreu como homem, porque Deus não pode morrer. Então, ele morreu como homem. Na mensagem terceiro Êxodo, 284, o irmão Brana disse que Moisés era mais do que um profeta. Mais que profeta. Quando Deus enviou Moisés no Egito, ele disse: tu serás Deus para Faraó e Arão será o teu profeta. Moisés era Deus para Faraó. Moisés não precisava orar para pedir pragas. Ele só pegava um punhado de terra, jogava para cima e dizia: assim diz o Senhor. Ele era Deus. E os profetas foram chamados Deus. Então Moisés era mais do que um profeta. Na mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. O profeta disse: agora observe, Jesus disse que viria outra vez, como foi nos dias de Sodoma. Assim também será na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Deus em uma carne humana. Então, quando aquele anjo forte desce, ele se materializa no sétimo anjo, que está em carne na terra, e coloca um pé na terra e outro no mar. Então, ele se encarna. Ele se encarna, porque Apocalipse é um livro de símbolos. Você, quando vai ler Apocalipse, você precisa de um profeta. Você precisa de ler os selos. Você não pode ler Apocalipse sem ler os selos. Quando você lê o Apocalipse, 22 capítulos, que você pode ler em 1 ou 2 horas, você tem que ler os 7 selos. Senão você vai ficar todo atrapalhado. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós tivemos 2 profetas durante as eras, que foram Paulo e Brana, e 5 mensageiros.
5 mensageiros. Agora observe, Jesus disse que viria outra vez. Ele fala mais da sua segunda vinda. Veja, Jesus falou mais da sua segunda vinda do que da primeira. Porque ele viria novamente, não para morrer pelos pecados. Aquele homem que ele estaria usando, aquele corpo, ia morrer. Mas então ele fala da sua segunda vinda mais do que da primeira. Veja, na primeira vinda ele nasce. Na segunda vinda também ele nasce. E com a idade de 7 anos ele já recebeu uma mensagem: nunca beba, nunca fume, nunca contamines esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiveres maiores idade. Aquela voz falou da árvore para ele. E como um garoto de 7 anos, correu a sua mãe. Nunca tinha visto aquilo, né? Sua mãe levou no médico. Pensou que ele estava tendo algum problema. Não, mas era Deus. As visões ele teve desde o ventre da mãe. Ele tinha visão. Aí você vai dizer, desde o ventre? Jacó e Esaú brigavam no ventre da mãe. Eram 2 nações que estavam ali. E ele sempre teve as visões, porque ele nasceu profeta. Profetas nascem profeta, né? E profetas têm as suas visões. Então ele recebeu a comissão e ele começou um trabalho evangelístico, faz a obra de um evangelista, né? Agora, quando Deus encarnou nele, como nós vemos na nuvem ali, no Monte Pôr do Sol, aí era Deus em carne. Era Deus em carne. Brana foi Deus em carne para abrir os 7 selos. Os 7 selos só poderia ser aberto pelo Cordeiro e revelado pelo leão. Ali já não era... Durante 30 anos ele foi precursor, como João Batista. Mas depois dos 30 anos, em 63, um ministério que durou 3 anos, ele já não era precursor, ele era precursado. Era Deus em 2 pés na terra. Não estava ele representando a noiva, ele representava Deus. Deus estava manifestado naquela carne. Nós não subimos no púlpito para debater, para combater ninguém. Subimos aqui para ensinar, para trazer aquilo que Deus tem nos revelado através da sua palavra. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre a mortal carne humana. Aquele homem come carne de gado, bebe o leite da vaca e come a manteiga e pão em carne humana. E Abraão diz que ele era Elohim. E quando o irmão Brana se refere a Billy Graham e a Oral Roberts, Billy Graham foi aos batistas, Oral Roberts aos pentecostais, quando ele está se referindo a essas 2 pessoas, ele está se referindo a eles como Miguel e Gabriel. Agora, aquele que ficou com Abraão, aquele era Deus mesmo. Mas e Abraão representava quem? Quem? Vamos devagar. Deus manifestado em carne, meio do parágrafo. 53, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Deus manifestado em carne. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Este é o Espírito Santo. Aí nós vimos que a vinda, em 28 de fevereiro de 1963, como nós temos na fotografia da revista Life, várias outras revistas, que a ciência tirou a foto, isso foi o que Jesus tinha dito em Lucas 17:30, que ele ia manifestar outra vez em carne humana, que era Deus. O irmão Brana disse, o ser humano não pode fazer isto. Virava as costas para uma audiência de milhares de pessoas e chamava uma pessoa e dizia a roupa que essa pessoa estava vestida,
dava o nome da rua, a enfermidade que a pessoa tinha e também até o pedido de oração que a pessoa trazia, né? E aquele não era um homem, aquele não era o homem filho de Charles, de Ela, aquele era Deus mesmo. Quando você vê a mensagem de Deus em seu próprio intérprete, ali ele é tão claro quando ele fala de Abraão e os 3 anjos, ele é tão claro. Ele disse, ele estava com a mulher junto ao poço e revelou a sua vida. Em várias outras mensagens ele cita a mulher junto ao poço, Natanael, quando Filipe foi chamar Natanael, ele vai citando isto, e ele disse, eu nunca vi a senhora. Você mora na rua tal, você tem este e este problema. Agora, o sinal messiânico, este é o sinal messiânico, que veio aos gentios. A igreja queria que esse sinal messiânico fosse aos judeus. Não, lá eles terão 2 profetas judeus. Então, o sinal, mesmo assim, a América do Norte e o mundo não viram, porque não era para eles. Você pode ver que Abraão, que ele não foi a Sodoma, ele ficou com o eleito, ele ficou com Abraão. Então isso veio para a esposa, isso veio para Abraão, isso veio para nós. Agora Abraão só recebeu ele em carne humana com seu novo nome, quando ele recebeu o novo nome. Isso foi após a circuncisão, que a circuncisão é o tipo do novo nascimento. A circuncisão é tirando o excedente. Aí ele encontra Deus em carne humana. Você pode ver que aqueles 2 anjos não tinham nenhuma mensagem para Abraão. Eles tinham mensagem para Sodoma. A mensagem deles foi para cegar o sodomita, que foi aquela igreja incrédula. Agora, eles não tinham mensagem para Abraão, porque a mensagem deles cegava. Agora, a mensagem que Elohim trouxe abriu os olhos de Abraão, de Sara. Trouxe o milagre do filho prometido. E tiveram uma festa com Deus. Sara estava na tenda atrás dele. E ela riu lá dentro do coração. Ela não deu gargalhada. Ele diz, por que é que Sara riste? Duvidou? Até que essa palavra riu pode se traduzir até por duvidar, porque ela duvidou. Ela disse não, ainda negou, queria dizer que Deus estava mentindo. Você vê a condição da igreja hoje, que traz o filho prometido? Duvida, quer dizer que Deus está mentindo. Isso é a condição dela. Deus manifestado em carne. E Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Esse é o Espírito Santo. Há somente um Deus, manifestando a si mesmo, separando outra vez o Ló de Abraão. Porque quando ele vem em carne, quando ele revela o seu novo nome, aí há uma separação de luz das trevas, uma separação de Ló, aquela igreja morna, aquela igreja incrédula, sodomita, mundana de Abraão. Veja, mesmo Abraão, com aquela multidão de gente, buscou a Ló, salvou os reis de Sodoma, mas nunca entrou em Sodoma. Nunca. Disse o profeta de Deus. Deus identificado pelas suas características. 2 deles desceram e pregaram em Sodoma, que é um testemunho moderno hoje. Aí estão as suas 3 classes de pessoas. Sodoma e a igreja lá embaixo em Sodoma. Abraão, o eleito que não está em Sodoma. Os 2 mensageiros, um Billy Graham moderno, recorde de todos os mensageiros para a igreja. Nunca houve um homem que já saiu daquela igreja nominal ali.
seu nome terminando em HM, antes, sendo Finney, Sankey, Nock, Calvino, assim por diante, Billy Sunday e outros mais, nunca GRAHM, ou terminando com HAM, que significa Pai das Nações. Ali foi ele pregando. Agora você veja que a comissão de Apocalipse 10, 1 a 7, é dada a João para pregar a povos, tribos, línguas e nações, com meu livrinho e profetizar outra vez, Apocalipse 10, 8 a 11. Porque quando João come o livrinho, o novo nome já está revelado. João está ali representando a noiva. Por quê? Ele tem um encontro com a palavra revelada. Porque a noiva é a mensagem da hora. A noiva é Abraão, que encontra Elohim, Deus em uma carne. Então, dois deles, e esses três chegaram, dois deles desceram na cidade, um Billy Graham e um Oral Roberts, moderno, lá embaixo entre o povo, pregando o cenário. Jesus se referiu a isto. E agora veja que essa escritura não se cumpriu nos dias do Alfa, ela se cumpre nos dias do Ômega, se cumpriu no século 20. Aí já vem numa era mais avançada, de automóvel, de avião, de nave espacial, usando terno, gravata, dirigindo automóvel. Porque ele não vem para morrer pelos nossos pecados. Por isso, nem usamos o seu novo nome no batismo. Porque aquele seu novo nome é para nos dar fé de rapto. É onde a igreja nominal para. Porque a igreja nominal, ela crê em Jesus. Ela crê no nome, ela não crê no novo nome. Mas a igreja abraâmica, brana, ela crê no novo nome. Porque o novo nome é a perfeição, é a pedra de coroa, o novo nome. E Abraão o chamou Elohim. Agora, qualquer um de vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. Elohim, Deus, o todo-suficiente, vê? Identificado no corpo humano que estava comendo a carne do novilho, bebendo o leite da vaca e comendo pão e manteiga. Agora, Abraão o identifica como Elohim, como Deus. João o identifica como Deus em carne. João é que diz, BRANHM é perfeito, é perfeição, o único na terra. Porque representa a noiva, que conhece o seu esposo, a palavra revelada, só ela conhece a ele. Porque ele se descobre para ela. Elohim identificou as características de Deus, e Abraão o chamou de Deus. O quê? Ele foi identificado, Elohim. Abraão, quando chegou aqueles três homens, Abraão disse, meu Senhor. Como sabia? Só através de uma revelação. Quando os dois chegaram em Sodoma, Ló disse, meus senhores. Olha a doutrina trinitariana. Olha a marca da besta ali naquela igreja. Uma igreja materialista, uma igreja que não é espiritual. Jesus disse em Lucas capítulo 17, quando nos últimos dias, Deus muitas vezes falou através dos profetas, nos últimos dias através do seu Filho. Agora observe, ele disse, no tempo em que o Filho do Homem for revelado. Observe, revelado, conhecido nesses últimos dias, antes do fim do tempo, quando o Filho do Homem for revelado. Agora, quem mostrou o Filho do Homem revelado? Jesus Cristo revelado para nós. Quem tinha a revelação dele, que era a esposa, que era Apocalipse 10, 8 a 11.
Agora, esse cenário de Sodoma voltará outra vez, diz o profeta. Como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem, quando ele for revelado, conhecido na igreja, para o eleito, não para Sodoma, ou sodomita, ou aqueles lá embaixo em Sodoma, para os eleitos. Abraão era o eleito. Não era Ló, era Abraão. E a semente real de Abraão é crente, através de Cristo Jesus, a palavra, e é o eleito, quando o Filho do Homem for revelado. Estou no parágrafo 83. Haverá aquele cenário outra vez. 84. Veja o mundo hoje, se ele não é abaixo Sodoma e Gomorra. Eu nunca vi uma. Sodoma e Gomorra. Veja a igreja como Ló assentado ali e apenas entristecendo a sua alma justa, enquanto ele via os pecados de Sodoma. Foi salvo. Eles são salvos no juízo do trono branco. Eles não são salvos agora indo no arrebatamento, né? Ló foi salvo e o juízo estava caindo. E não foi fácil para tirar ele. Ele perdeu a sua igreja, a sua esposa, se transformou numa estátua de sal porque amava o mundo. Amava Sodoma, amava as festas, os clubes, a denominação, o sistema, a política. Então ela ficou como uma estátua de sal. Ele não podia dizer nada sobre isso. A sua organização colocaria para fora. Se ele começasse a falar das suas imoralidades, muitos ministros assentados em seus bons homens, assentados em seus escritórios, preparando seus textos e assim por diante, olhando na rua e vendo mulheres usando shorts, e a imoralidade e coisas acontecendo assim, ele não podia dizer nada sobre isso, a sua organização o colocaria para fora. Ló não tinha a audácia de se levantar para aquilo que era certo. Assim é a moderna Sodoma e Gomorra de hoje. Os pregadores hoje, eles têm limite para pregar. Se eles pregarem contra o pecado, contra o mundo, suas congregações eles colocam para fora. Da mesma forma, a igreja, hoje de Apocalipse 10, 1 a 7, se pregar novo nome, o Cordeiro Seu do Trono, e outras coisas, a mensagem de uma só pessoa, ele coloca para fora. São mensagens que são proibidas de pregar. Isso que nós estamos falando aqui. Mas existe alguns daqueles que estão fora de Sodoma, que nasceram ali fora. Não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus e da semente de Deus. Observe a identificação ali. Não apenas a pregação, mas o sinal identificado da palavra de Deus feita carne no homem. Olha esse sinal. Nós tivemos Deus em carne. E Deus está em carne em sua esposa hoje novamente. Por isso seu nome é o novo nome dele. Não é o antigo nome que tirou os seus pecados. É o nome que lhes tira daqui. O nome que lhes aperfeiçoa, que lhes dá fé de arrebatamento. Gostaria de ter tempo, diz o profeta, o cenário retornando exatamente como foi. E é exatamente aquele dia. Tudo é perfeito, tudo colocado bem em linha. Gostaria de ter tempo de continuar alguns minutos nisto, mas não temos. Então nós nos apressaremos. O cenário é para ser recolocado outra vez, ele disse, nos últimos dias. Observe as características de Deus. 88, encheu a mão de terra e jogou para cima, e aquilo se transformou em pulgas. As características de criador de Deus estão em Moisés. O irmão Brana criou os esquilos pela palavra falada. Quando perguntaram a Biripô, ele disse, sangrou. Não era visão, porque eu comi. Deu vida a um peixinho que estava morto. Parou a tempestade. Característica de Deus. Só Ele que tem controle da natureza. Só Ele que cria. E Moisés criou.
Então tinha que vir um outro semelhante a Moisés. Foi Cristo e Brana, porque Deus não é perfeito em dois, é em três. Segundo selo. Agora houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão. Abraão estava representando quem ali, quando Elohim chega? A noiva. Não é Brana. Brana é Elohim, que seria manifestado no último dia. Deus em uma carne, o ministério do Filho do Homem. Ele vai diretamente a Abraão. Ele não visita o rei dos filisteus, nem dos amorreus. Ele visita Abraão. Abraão representa quem? A noiva. Então Elohim vem, a noiva. Brana vem, a noiva. Eliezer foi em busca de uma noiva para o seu senhor Isaque, o filho de Abraão. Agora, como é que Eliezer ia representar? Ele estava representando o mensageiro do último dia. Ele representava o mensageiro do último dia. E Rebeca viajou no mesmo poder que Eliezer veio para buscar a noiva de Isaque. Ela veio no mesmo camelo. Aí nós vemos ele puxando o camelo e ela sentada ali. E no campo, entre a casa de Abraão e a casa de Rebeca, ela se encontra numa tenda com Isaque. E a noiva ela é arrebatada nos ares. É o que esperamos nessa hora. Porque o mensageiro nos apresenta, ele apresenta a noiva, a esposa de todas as eras. A esposa não é só dessa última era, não. Ela sai dessa última era. Há milhares deles que estão, milhões, dormindo no pó da terra. Foram comidos por leões, foram afogados, queimados. Eles estarão ali naquele dia. Nós vamos nos encontrar uns com os outros. Então, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que não estava em Sodoma para começar. A noiva Abraão não se envolve com política, não se envolve com denominação, ela não se envolve com Sodoma. Não se vê crente envolvido com política, com denominação, com todos os tipos de movimento, é um crente da igreja de Ló, sodomita. Observe o que ele fez. Ele não fez pregação como eles fizeram. Ele os ensinou, mas então eles fizeram aquele sinal diante deles. Ele fez o sinal messiânico. Ele estava de costa para a tenda e disse: Abraão. Agora lembre-se, seu nome alguns dias antes disso, na verdade, era Abrão. Mas ele disse: Abraão, onde está S-A-R-A, tua mulher? Alguns dias antes disso, chamava-se S-A-R-A-I. Abraão disse: ela está na tenda atrás de ti. Veja, ele estava de costa para a tenda. Hoje tem se cumprido essa escritura, vamos encerrando aqui. Agora, Abraão e o grupo numeroso que estava com ele não entraram a Sodoma. Ele tinha, quando menos, suficiente gente para fazer guerra a uns 12 reis juntamente com seus exércitos. Certo dia ele estava sentado sobre uma grande árvore, e era um dia quando parecia que tudo ia mal, quando nem os amigos nem os demais lhes faziam caso. Mas ele, todavia, estava confiando naquela promessa. Agora, note bem antes de terminar. Enquanto ele estava sentado ali, vieram 3 homens caminhando para ele. 2 deles continuaram até chegar a Sodoma, e ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse. Correto? Porém, um deles ficou com Abraão. Ficou com quem? Abraão representa a noiva. E esse que ficou com Abraão, ele tinha novo nome. E nesse dia, que nome ele tinha?
B-R-A-N-H-A-M. Então, porém um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Os outros dois eram anjos mensageiros. Agora, em Sodoma, esses dois mensageiros não fizeram sinais, a não ser unicamente ferir com cegueira as pessoas. E a pregação do Evangelho sempre fere com cegueira. Considere isso e observe bem esta cena. Abraão chamou Elohim a esta pessoa com quem estava falando. Agora você veja só a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Como é que essa mensagem trata Apocalipse 10 e 7. Essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 reconhece que aquele anjo era Deus mesmo, que ele trazia um novo nome. Reconhece que era Deus manifestado em uma carne. Foi pregado por 23 anos ali na porta da tenda. Meu Senhor, Deus brana. Então Abraão chamou Elohim, esta pessoa com quem estava falando. Essa palavra grega quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Era apenas um homem, mas Deus estava naquele homem. Deus estava naquela carne. Aquele homem brana não estava representando a esposa, porque a esposa é representada em Abraão. Ele estava visitando Abraão, que é o eleito, que é a esposa. E o filho prometido vem dele. Logo em Gênesis 18, Abraão lhe chamou Senhor. Sara chama Abraão de Senhor. A esposa chama-o Senhor Brana, porque é seu novo nome. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. E como Ele é maravilhoso para nós, Sua palavra é gloriosa. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite, por ter ungido os nossos olhos com colírio, por ter nos dado esse azeite, Senhor, para alumiar nossos caminhos nessa hora de rapto, porque as nessas não conseguem achar porque não tem azeite, elas não têm luz. Tu tem nos feito ver, Senhor, isso tão claro, tão nítido, tão real. Ajuda teus filhos, dê-lhes a bênção e a graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai um pouquinho.